Graça e paz, amém? Que bom a gente poder estar aqui hoje, nessa quarta-feira, podendo estudar a palavra de Deus, retornando os nossos estudos em Neemias. A gente vai recomeçar hoje. Deixa a sua Bíblia aberta aí, em Neemias capítulo 6. Hoje nós veremos como que Neemias lidou com a investida do inimigo contra a sua vida. Por isso, hoje a gente vai ficar atento, atente-se àquilo que o inimigo tem tentado fazer para nos destruir, nos desanimar e nos fazer parar. Eu queria começar porque, na verdade, esse tema, ele tem muito a ver também e muito ligado com aqueles que estão na liderança. Eu queria começar com essa frase aqui, deixa eu voltar aqui, com essa frase. Se você não é capaz de suportar o calor, fique longe do fogo, disse Harry Truman. O que isso tem a ver com o nosso estudo de hoje? Neemias, ele se colocou na brecha diante de um desafio que ele tinha a realizar. Isso significa que ele precisava suportar o calor, porque ele iria enfrentar a oposição ferrenha contra ele. A questão aqui está muito ligada àqueles que desejam ser líderes, aqueles que desejam exercer papel de liderança, aqueles que desejam de alguma forma ser usados por Deus como líderes. Você precisa entender que como líder você vai de alguma forma ser perseguido e você vai enfrentar grandes dificuldades. Uma pessoa que não ocupa um cargo de liderança não percebe as tremendas pressões e provações que um líder enfrenta diariamente. Um líder, por si só, em qualquer área, ele vai passar por provações, pressões e lutas. Mas um líder espiritual, ele passa além dessas provações e lutas. Ele enfrenta um inimigo infernal, Satanás, que, como eu já disse aqui em outros momentos, muitas vezes me parece que ele está assim, de frente, bufando, e você sente o bafo do inimigo, tentando de alguma maneira fazer você parar. Hoje nós veremos, queridos, que Neemias enfrentou de uma forma muito ferrenha o inimigo, Satanás, usando os inimigos humanos para de alguma maneira tentar fazê-lo parar. Por isso, se você de alguma maneira quer exercer liderança, prepare-se para o fogo, porque é luta atrás de luta, e muitas vezes sozinho, solitário, muitas vezes de maneira que ninguém sabe, e às vezes a gente está aqui sorrindo, mas por dentro a gente está agoniado por algumas coisas. Então é importante que você entenda isso, e você vai entender muito bem no estudo de hoje o que eu quero falar. Mas antes de chegar no estudo, eu quero te mostrar um mapa. Eu sei que está na televisão, talvez você não vai conseguir ver exatamente, mas só para você entender um pouquinho aqui, vou usar essa televisão aqui, tá? Mas só para você ter ideia. É um pouquinho do mapa de Israel, e essas linhas, elas são os muros. Deixa eu deitar o mapa para visualizar melhor. Deitei o mapa, ok? Então, só para você entender, ó, Israel é assim, retinho, tá? Mas a gente está vendo ele agora de lado. Essa linha preta, mais forte, claro que é tudo muito próximo, tá, gente? Não é exato, mas é o que os estudiosos entendem que foi o muro de Neemias, o muro que Neemias reconstruiu. Por que tem as outras linhas? Essa linha mais grossa aqui, ó, que faz tá vendo que faz um completo aqui? Essa linha mais grossa vermelha que completa aqui, era o que os muros eram antes de Neemias. Então, antes de tudo, antes do exílio, antes da Babilônia, os muros pegavam lá a preta e pegavam aqui também. Quando Neemias vem reconstruir o muro, ele reconstrói tirando esse pedaço aqui, porque esse pedaço naquele momento não tinha como, era um outro momento, né? População reduzida, enfim, muitas coisas envolvidas, então ficou menor o muro. Porém, se você vir agora um pouco mais, essa linha menor, mais fina aqui, ó, ela já é um muro dos tempos de Jesus, já no tempo mais adiante, tá? Então ela é um pouco mais à frente. Então, só para você ter uma ideia aí dos muros de Jerusalém, de como eles foram reconstruídos. Então, aqui, o preto é o que a gente
fala que é o muro de Neemias. Vou voltar para você ver de novo, no mapa certinho. Então, o pretinho aqui, ó, é o que Neemias reconstruiu nesse tempo de 52 dias de obra. Hoje nós vamos ver isso. A obra foi concluída em 52 dias. Legal, hein? Quiçá, quem dera eu chegasse para você e falar, ó, acabamos a nossa obra em 52 dias. Eita glória, hein? Seria top demais, hein? Mas a gente sabe que tem o tempo do Senhor para todas as coisas. Mas quem sabe a gente chegar lá, né? E Neemias, ele conseguiu levar o povo a reconstruir o muro em 52 dias. Mas vamos lá. Deixa eu continuar aqui agora. Chegando então, olhando para o texto, já que você viu um pouquinho do mapa aqui, do que foi a reconstrução do muro, eu quero olhar para o texto, e eu vou separar em 4 lições hoje, em 4 blocos do capítulo 6 de Neemias, tá bom? Então, nós vamos começar lendo os versículos de 1 a 4. Vem comigo, Neemias 6, de 1 a 4. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim, venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Para um pouquinho. Primeiro bloco de versículos, primeiro olhar de aprendizado, de crescimento para a gente aqui. Nesse exato momento do capítulo 6, o que o texto está dizendo é que os muros já estavam em pé. Beleza? Então, todos os muros, toda a muralha já estava construída. O que faltava? Colocar os portões no lugar. Ok? Então, a gente ainda tinha alguns portões para serem colocados. Então, está claro aí no texto que Neemias falou, os muros já estavam em pé, me faltava apenas colocar alguns portões nos lugares. Enquanto eu estava fazendo isso, concluindo, recebi alguns pedidos, alguns convites para ir me encontrar com alguns líderes que são os nossos inimigos. Sambalate, Tobias e Gesem. Estes que, de alguma forma, estavam tentando prejudicar a construção dos muros de Jerusalém. Diz o texto que por 4 vezes eles o convidaram, e por 4 vezes Neemias disse, não, eu não posso parar uma obra, eu estou fazendo uma obra muito grande, eu não vou parar essa obra para me encontrar com vocês. E a primeira maneira com que o inimigo ele tenta desestabilizar Neemias é fazendo isso aqui, ó, aproximando para formar uma aliança. Olha que interessante. Até aqui, o que a gente viu, Sambalate e Tobias acusando e batendo de frente com Neemias. Como eles não conseguiram, de maneira alguma, fazer com que eles parassem, então eles não conseguiram. Ele continuou, ele foi até o fim, tanto que a gente está vendo que os muros estão prontos. Eles estão desesperados. Então, desesperados, o que eles tentam fazer agora? Muda a estratégia. Ao mudar a estratégia, eles fazem agora diferente. O que eles fazem agora? Eles tentam se aproximar de Neemias. Na verdade, a estratégia deles é tentar fazer uma aliança para que, de alguma forma, se aproximando de Neemias, eles depois pudessem ou matá-lo ou destruir tudo que ele tinha feito até aqui. Então, a grande ideia deles não era, na verdade, unir para parabenizar, que legal, que bom que vocês chegaram até aqui, a gente queria oferecer presentes. Não, não tem nada disso, irmãos. Embora o convite tenha sido esse, o convite foi bonitinho, né? É aquele convite, né, todo lá com rosinhas e tal, todo lindo, mas o objetivo final era destruir Neemias. Já viu aquele filme O Diabo Veste Prada? Já viu? Pega esse título aqui. A ideia é essa mesma. O diabo não vai se apresentar assim, né, de chifre, de tridente, de cauda. Não, ele vai se apresentar de salto. É assim que ele vai fazer. Porque ele quer tentar te trazer uma aliança com você. Então, a primeira maneira, olhando para o capítulo 6, que os inimigos tentaram fazer Neemias parar, era forçar uma aproximação
para, aproximando-se de Neemias, fazer uma aliança com ele e, de alguma maneira, então, quebrar a confiança de Neemias com o seu povo. Queridos, o inimigo ele tenta de várias maneiras, várias formas fazer isso. Vários contextos a gente pode olhar dessa maneira. Por exemplo, quando a serpente apareceu para Eva, ela não chegou como uma inimiga, ela chegou batendo papo. Olha, é mesmo? Quer dizer que você pode comer tudo? Ah, não pode comer, mas por que você não pode comer? Não pode nem tocar? Não, mas olha, começou ali, ó, se aproximou, formou uma aliança, quando viu, Eva já estava comendo o fruto e dando para Adão e acabou toda a história. Por quê? Porque primeiro ele se aproxima. Judas traiu Jesus com um beijo. O diabo tentou Jesus se mostrando preocupado com ele. Você está com fome, Jesus? Olha essas pedras aí, o que tem? Transforma em pães. Você está com fome, está 40 dias sem comer. Olha, aproxima, tenta formar uma aliança. O rei Acabe, que recentemente estudavam sobre os reis, ele destruiu Israel porque ele fez uma aliança com uma mulher chamada Jezabel, que é o cão chupando manga, que acabou com Israel, destruiu Israel. Por quê? Porque ele se aliançou a alguém que era ímpio e impiedoso, que era Jezabel. Então, meus irmãos, olhem ao seu redor e pergunte a si mesmo. Eu tenho certeza que se você, agora aí na sua mente, se eu falar assim, busca na sua mente aí alguém que você conhece, que estava na igreja, ou estava se firmando na igreja, e começou a ter uma amizade, começou um relacionamento, começou assim, de repente, essa pessoa que estava no relacionamento com alguém de fora da igreja, se perdeu, está distante do Senhor, e nunca mais voltou. Eu tenho certeza que cada um da gente que vai lembrar, pelo menos de uma pessoa, já veio umas 5 aqui na minha cabeça, assim, ó, sem fazer muito esforço. Por quê? Porque é a maneira de fazer aliança e para te tirar daqui. Querido, presta atenção, eu não estou falando de não ter, você não quer dizer, pastor, então, que a gente não pode falar com ninguém lá fora. Não estou falando isso, hein? Não estou falando isso. Muito pelo contrário, a gente tem que ser exemplo para eles. Eu estou falando de aliança. A aliança é algo muito forte. A aliança é quando você se envolve com alguém ao ponto de estar parceiro e próximo daquela pessoa, como um casamento, como uma amizade, como algo que você leva para a vida. É a aliança que eu estou falando. Então, o inimigo ele vai tentar, de alguma maneira, se aliançar com você, para que, se aproximando de você, ele vai te tirar da presença do Senhor. É isso que ele tentou fazer com Neemias. Como é que Neemias venceu isso? Então, vamos olhar para como é que Neemias vence? Primeiro, Neemias ele tinha convicções. Então, olha só que importante. Para que você vença essa batalha, você tem que ter convicções. Primeira convicção que Neemias tinha, ele tinha convicção de que eles estavam mentindo. Que eles estavam mentindo e que o desejo deles era matá-lo. Neemias não titubeou. Neemias não pensou assim, será que eles agora mudaram? Será que agora eles estão querendo realmente fazer um acordo comigo? Talvez eles sejam legais, hein? Não, Neemias ele tinha convicção. A convicção de Neemias era que aqueles caras não mudaram. Eles querem me destruir, eles querem acabar com Israel, eles querem acabar com o nome de Deus. Então, a gente precisa ter discernimento para entender em quem a gente confia. Sabe qual que é o problema nosso? Muitas vezes a gente confia em quem não deveria confiar e não se apega e não confia naquele que deveria confiar. A gente deixa de ouvir um pai para ouvir um amigo. Entre aspas, amigo. A gente deixa de ouvir um líder, um ancião, um pastor, alguém que está com a gente, que conhece a gente, que ama a gente, que sabe da preocupação, que caminha com a gente. Por isso que eu defendo o ministério longo. 12 anos aqui, a gente já se conhece, a gente já se ama, a gente já entende. Quem está aqui desde o início já conhece. Sabe por quê? Porque a gente tem uma aliança. Mas muitas vezes deixa de ouvir. Quantas vezes, irmãos, eu entrava naquele gabinete, as pessoas entravam ali, a gente conversava, eu dava as orientações, a pessoa saía dali e fazia completamente diferente. Entrava no buraco, caiu no abismo, depois vinha falando assim, pastor, deu tudo errado. Eu falei, mas lógico, você fez tudo errado. Falei para você ir por aqui, você foi por ali. Não que eu saiba, mas usando a Bíblia para isso. Ou seja, convicção de entender e ter discernimento de quem a gente pode confiar e quem a gente não pode confiar, irmãos.
Pastor, como é que a gente vai saber disso? Isso aí a gente sabe, filho. Tem pessoa que só no olhar você sabe que você não pode confiar nela. Tem testemunho, tem os frutos, tem a histórico, tem tudo. Você precisa confiar em quem realmente ama você, em quem realmente quer o seu bem. Em segundo lugar, outra convicção que ele tinha para não cair nessa dos inimigos, ele tinha convicção do seu chamado e da obra que ele realizava. Outra convicção. Ele era convicto daquilo que ele vinha sido chamado para fazer. Se Neemias se permitisse se desviar ou se distrair, queridos, ele iria deixar de fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. E um projeto sem líder é um empreendimento sem rumo. Um líder, ele deve ser um bom exemplo e permanecer firme no trabalho. Se Neemias ele cede àquela reunião, ele vai deixar o povo sem liderança. A liderança que Deus escolheu para aquele tempo. Então, por que ele não caiu na aliança, na aproximação dos inimigos? Porque ele tinha convicção do seu chamado. Ele responde como? Eu não vou descer, porque eu tenho uma obra para fazer aqui. Eu sei para que Deus me chamou. Eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Eu não vou parar. Convicção, queridos. Nada o fará desistir se você tiver certeza de que o que você está fazendo é uma grande obra por grande Deus. Quando se tem uma convicção como essa, não há distrações, nada muda a rota. Faz sentido? Convicção. Neemias sabia qual era o chamado dele. Por que muitas vezes a gente se desvia? Porque nos falta convicção daquilo que Deus nos chamou para fazer. Por que gente sai de igreja, pula para um lado, pula para o outro, pula para aqui, pula para cá? Porque não tem convicção daquilo que Deus nos chamou para fazer. Tenha convicção daquilo que Deus chamou para fazer, querido. Isso não vai fazer você parar. Em terceiro lugar, por que Neemias não caiu nessa aliança? Porque Neemias sabia, outra convicção, de que o povo de Deus não tinha nada em comum com aquele povo. Ele olhou para aquele povo e falou assim, o meu povo, o povo de Deus, não tem nada em comum com aquele povo. Então, se não temos nada em comum, não tenho por que eu me aliançar com eles. Eu não tenho nada em comum com eles. Sabe qual é o nosso problema? Fazemos alianças com pessoas que não professam a mesma fé. Namoros e noivados que resultam em casamentos longe da presença do Senhor. Amizades profundas, o compartilhar de vida, sonhos e projetos com pessoas que não entendem o reino de Deus. Queridos, não tem como você fazer uma aliança com alguém que está caminhando para o outro lado. Uma vez eu li uma frase de um cara que ele colocou, não vou lembrar quem que falou isso agora. E aí alguém colocou assim, pastor, mas ele é lindo, ele não é da igreja, mas ele é lindo, ele é tão gentil, tão gente boa, tão bonitinho, ele é tão família boa, ele só não é da igreja. Aí o pastor respondeu assim, então ele só é um cadáver bem vestido. Só isso. Ele é bonitinho, beleza, ele é um cadáver bem vestido. Por quê? Porque quem não está na presença do Senhor, está morto. Espiritualmente está morto. Recentemente fizemos uma série sobre isso. Ou seja, queridos, precisamos entender que a aliança se faz com quem que tem algo em comum com aquilo que a gente quer. Neemias olhou para aqueles homens e falou assim, vocês não têm nada em comum com a gente. Vocês não professam a mesma fé que a gente. E como é que você sabe disso, pastor? Neemias 2:20, lá atrás, quando ele começou a questionar esses inimigos, ele falou assim, olha, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês, Sambalate, Tobias, Gesem e outros, vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vocês não têm nada em comum com a gente. Não tenho por que eu me aliançar com vocês. Vocês estão entendendo isso? Faz sentido? Por que Neemias vence? Porque ele tem convicções. Atente-se. Atente-se, porque o inimigo tentará fazer alianças com você, com o propósito de te tirar do foco da grande obra que você foi chamado para fazer. Atente-se, porque ele vai tentar fazer uma aliança com você. E ele não vai vir fedido, feio, não. Ele vai vir bonito, cheiroso, do jeito que você se agrada. Ele vai se aproximar assim, independente de que cada um tem, né, uma coisa. Então, ele vai vir no seu ponto fraco.
E ele vai tentar te aliançar naquilo. Cuidado, atente-se, porque ele vai tentar fazer uma aliança com você. Segundo lugar, sabe o que o inimigo faz? Ele inventa mentiras a seu respeito. Olha só, versículos de 5 a 9. Então Sabalate me enviou pela 5ª vez. Então, por 4 vezes ele falou que não ia. Aí na 5ª vez, ele trazia na mão uma carta aberta, ou seja, uma carta para que fosse lida para todo mundo. E na carta que estava aberta, ele falou o seguinte, nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que você, Neemias, e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles, e pôs alguns profetas para falar a respeito de você em Jerusalém, dizendo, ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, venha agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe a resposta de Neemias: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era me amedrontar. E eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tem uma frase de Abe Simpson, ele é fundador da organização Aliança Cristã Missionária. Eu achei tão forte que ele falou. Eu queria ler para você o que ele disse. Olha o que ele disse. Prefiro brincar com relâmpagos ou segurar fios de alta tensão e sentir sua corrente em minhas mãos, a proferir uma palavra descuidada sobre qualquer servo de Cristo, ou repetir levianamente dardos maledicentes que milhares de cristãos atiram uns contra os outros, ferindo seu próprio corpo e alma. Eu achei forte. Prefiro brincar com relâmpagos ou segurar fios de alta tensão. Alguém já tomou um choquinho? Na minha época, as tomadas não tinham tanta segurança como hoje em dia, né? Minha época de criança. E nós metíamos o dedo na tomada e tomava aquele choque, né? Eu tenho medo de choque. Se eu vir um fio assim, desencapado, solto, com as 2 pontas mostrando, eu não pego. Eu acho que tem choque ali. Eu não gosto. E o cara está dizendo o seguinte: eu prefiro segurar fios de alta tensão e relâmpagos que falar mal de um cristão. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque quantas vezes nós estamos falando mal da noiva de Cristo? Quantas vezes nós estamos falando uns contra os outros, machucando o próprio corpo, porque é isso que nós estamos fazendo, ou não somos o corpo de Cristo? Sim ou não, irmãos? Então, se eu ataco o meu irmão, que é membro desse corpo, eu estou machucando o próprio corpo. O que o inimigo tenta fazer muitas vezes é levantar mentiras ao nosso respeito. Ele tentou fazer isso com Neemias. Ele não mandou uma carta particular, ele mandou uma carta aberta. E na carta aberta ele falou mentiras a respeito de Neemias, da intenção de Neemias, dizendo que Neemias estava querendo ser rei de Israel, estava querendo tomar o lugar, né, do reinado dos persas. Queridos, isso era muito sério, porque no tempo de Neemias, tratava-se de uma acusação muito grave. Se o rei persa, lembra quando eu comecei a falar aqui, eu lembro que eu ilustrei um pouco, aqui estava, né, a Pérsia, a capital da Pérsia, e várias outras aldeias espalhadas, mas nessas aldeias tinham os governadores da Pérsia. Quando algum desses líderes dessa aldeia, ou desse povo que está ligado à Pérsia, porque a Pérsia aqui mandava em tudo nessa época, os judeus estavam debaixo da Pérsia como império. Então, se algum deles se rebelasse contra o rei, era morte, era forca, não tinha desculpa, não tinha discussão, era morte na certa. Então, quando eles levantam uma mentira, dizendo que Neemias estava querendo ser o rei no lugar do persa, ele estava colocando Neemias em risco de morte. Era uma mentira que estava colocando Neemias em risco de morte, queridos.
Se algum daqueles trabalhadores acreditasse naquilo que estava escrito, Sambalate poderia organizar ali uma facção que iria ir contra Neemias e lutaria contra Neemias. Isso que é terrível. Quando o inimigo acha brechas no povo de Deus, inventando mentiras sobre a sua liderança, fazendo com que um grupo se levante como facção para destruir ou derrubar aquele. Que coisa terrível. E Neemias está lutando contra isso. O que Neemias fez? Como é que luta contra isso? Neemias simplesmente negou, disse, isso é mentira, vocês estão mentindo, mas ele fez mais que isso. Uma frasezinha que às vezes passa despercebida, a gente não dá importância dela. Mas o último versículo que a gente leu, o versículo 9, diz assim, no finalzinho dele, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias orou. Neemias voltou seus pensamentos para o Senhor e disse, Senhor, me fortalece, porque o que eles estão falando é mentira, e o Senhor sabe, me fortalece. A grande questão, queridos, é que Neemias, ele sabia do seu caráter, ele sabia que era uma pessoa honesta, ele sabia que aquelas acusações eram acusações falsas. Presta atenção nisso. Se cuidarmos do nosso caráter, podemos confiar que Deus cuidará da nossa reputação. Pegou? Se cuidarmos do nosso caráter, podemos confiar que Deus cuidará da nossa reputação. Você não vai precisar ficar se defendendo, porque quando alguém se levantar para falar contra você, alguém do lado vai assim, oi? Aquele lá? Não, duvido, isso é mentira. Por quê? Porque você provou o seu caráter. Atente-se, querido. Cuide do seu caráter, pois um dia surgirão ou podem surgir mentiras a seu respeito. Seja tão íntegro a ponto das pessoas ouvirem a respeito de você as mentiras e na mesma hora se levantarem para te defender. Não. Isso aí que você está falando é mentira. Porque eu conheço o fulano. Eu conheço o ciclano. Eu sei que ele não faria isso. Até que me prove o contrário, eu vou defendê-lo, porque eu conheço o caráter dele. Cuide do seu caráter e Deus cuida da sua reputação. Amém, irmãos? É assim que o inimigo faz. Ele tenta levantar mentiras a nosso respeito. Vamos continuar? 10 a 14. Você acha que acabou? Tem mais ainda. Olha só. Quando fui à casa de Semaías, agora ele está falando de um profeta do próprio povo dele, tá? Dos judeus. Então ele está na casa de um judeu. Olha só. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse, vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo? Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém, eu disse, você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isto, o subornaram para me amedrontar e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Mais uma vez, essa frase última é uma oração. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noadia, e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Terceiro lugar, a terceira atitude que o inimigo vai tentar fazer para nos destruir, são ameaças sorrateiras. Elas virão. Ameaças que virão de dentro. Ameaças que estarão perto de nós, de pessoas que a gente nem imagina, mas que de alguma forma um dia cederam ao inimigo e permitiram-se ser usados pelo inimigo. Semaías era um profeta, alguém que eles deveriam confiar. Semaías estava em casa, trancado, e isso demonstra que de alguma forma ele estava, entre aspas, fugindo. Era como que assim, Neemias está sendo acusado de várias coisas, sendo perseguido. Semaías, por ser profeta, bom, também deve estar. Então Neemias sai da casa dele, vai até a casa do Semaías, entra na casa dele para conversar e para entender o que está acontecendo. Quando ele chega lá, Semaías fala assim, vamos nós dois para dentro do templo. E lá nós vamos nos esconder, porque os caras estão querendo matar a gente, vai matar você. Estão querendo te matar.
Vamos nos esconder dentro do templo, que lá ninguém vai tocar na gente. Só que, queridos, quem podia entrar no templo? Sacerdotes. Neemias não era sacerdote. Semaías não era sacerdote. Quando ele ouve aquilo, ele vê que de alguma forma Semaías está desesperado. Neemias na hora dá uma nele. Você acha que um homem como eu vai fugir como um covarde? Não, eu não vou fugir, eu não vou fazer isso, eu não tenho nada que esconder, porque se eu fujo, eu demonstro que eu estou devendo, porque se eu fujo, eu estou mostrando para todo mundo o seguinte, olha, eles estão certos, hein? Por isso que eu estou fugindo, eles estão com a razão. Só que se eu fugir, eu vou mostrar isso, mas eu não vou fugir, eu vou ficar aqui. Quando ele defende a sua posição de ficar ali, dizendo que não fugiria, na hora, o Espírito Santo mostra para Neemias, e Neemias entende, bom, isso não vem de Deus. Essa palavra desse Semaías, desse profeta, não vem de Deus. Pelo contrário, está nítido que ele foi subornado por Sambalate e por Tobias. É por isso que ele está me proporcionando isso. Ele está me ameaçando de forma sorrateira, vindo de dentro, de alguma maneira, fazer com que ele fugisse. Só que Neemias não foge. O que Neemias faz? Mais uma vez, ele ora. Senhor, lembra-te de Tobias e de Sambalate. Ele entrega na mão de Deus. Entrega lá, está vendo? Deus, eles estão falando mal de mim, eles estão mentindo a respeito de mim, eles estão me ameaçando, eles estão subornando pessoas de dentro do nosso povo para me pegar. E eles estão fazendo isso contra o Senhor. Está nas suas mãos. Senhor, está aqui nas suas mãos. Não só eles, mas a profetisa também, Noadia, que possivelmente também era judia, do povo judeu. E também estava se levantando contra Neemias por causa do suborno que Sambalate e Tobias estavam fazendo contra ele. Irmãos, atente-se. Atente-se porque as ameaças virão. Confie em Deus e deposite no altar do Senhor as ameaças. Toda e qualquer situação, nossa reação deve ser entregando a Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A gente entrega diante de Deus. Senhor, está aqui, ó. Está nas suas mãos. É assim que a gente faz. Porque ameaças sorrateiras virão. De dentro, do lugar onde a gente menos deveria esperar, elas virão. Olha, para a gente terminar, como que elas virão e como que fecha o capítulo 6. Olha só, o 4 e última lição e última reflexão nos versículos de 15 a 19. Presta atenção. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Agora sim, os portões estão no lugar, ok? Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. Também naqueles dias, presta atenção, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá eram aliados dele. É isso mesmo que você ouviu. Porque era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também falavam das suas boas ações na minha presença, e levavam a ele as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Em último lugar, o inimigo não vai parar, mesmo com a conclusão da obra. O texto diz que eles estavam com um muro concluído. Em 52 dias estava pronto, muros e portões. Duas coisas acontecem aqui, quando isso conclui. Duas coisas. Primeiro, os gentios e os povos vizinhos reconhecem que aquela obra tinha a mão de Deus. Afinal, não seria possível tal conclusão sem o mover do Senhor. Então, a primeira coisa que acontece, os povos ao redor glorificam a Deus. Os povos ao redor olham para aquilo e falam, uau, 52 dias, já o muro está pronto, portões no lugar, isso não seria possível, realmente a mão do Senhor está com esse povo. Então eles glorificam a Deus
por aquela obra. Isso mostra que quando fazemos a obra de Deus para a glória de Deus, o Senhor é glorificado. Ele é adorado, não apenas pelos seus filhos, mas também pelos ímpios que reconhecem a grandeza do Senhor. Amém, queridos? É isso que acontece quando a gente faz a obra de Deus para a glória de Deus. Agora, há uma segunda coisa que aconteceu. Tobias convenceu muitos judeus. E a segunda coisa que aconteceu foi que muitos judeus se aliançaram com Tobias, o inimigo. Querido, mesmo depois de tudo isso, o texto está nos dizendo que vários judeus trocavam cartas com Tobias. Mandavam para Tobias para cá, e trocavam cartas. Ele ia conquistando muitos judeus que se aliançaram ao inimigo. Presta atenção, o texto diz que eles chegavam a falar bem de Tobias na presença de Neemias. Você vê? Chegavam a fazer isso. E diz o texto que Tobias continuou escrevendo cartas para amedrontar Neemias. Sabe o que é isso? A Bíblia diz que o joio cresce junto com o trigo. Sempre haverá joio crescendo com o trigo. Por isso, atente-se. Atente-se aos falsos cristãos que, com suas propostas, muitas vezes, não tem nada que agrada a Deus. Como saber, pastor? Como identificar e discernir o joio do trigo? A Bíblia diz que eles só serão cortados no dia final. Tem que deixar crescer, e aí quando vier o juízo, o Senhor vai cortar, vai jogar fora o joio e vai pegar o trigo para ele. Então, esse dia o Senhor vai fazer. Enquanto isso, a gente pode fazer isso como? Olhando os frutos. Mas como é que eu identifico os frutos? Naquilo que é meu padrão. Qual que é o padrão? É a palavra de Deus. Então, para isso eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Para que eu consiga identificar aqueles que estão verdadeiramente servindo a Deus ou não. Porque a verdade é que existem muitos evangelhos que precisam ser evangelizados. Há muitos que estão na igreja que ainda precisam se entregar para Cristo. Há muitos que já são batizados, têm 30, 20 anos de igreja, e ainda não entenderam o que é ser cristão. Ainda estão aliançados ao inimigo. E o inimigo usa coisas legais para aliançar essas pessoas. É o que ela gosta, é uma tradição, é uma coisa que aconteceu antes, é uma coisa que ela está apegada, ela não consegue largar. Então, isso tudo a gente precisa entender. Neemias 6,19 diz que eles falavam das suas boas ações na minha presença, levavam a ele as minhas palavras, e Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Irmãos, o inimigo não vai parar. Depois que a gente construir aqui, tiver tudo bonitinho, tudo lindo, tudo bonito, crianças, adultos, adolescentes, tudo funcionando, você vai pensar assim, poxa, beleza, agora nós vamos relaxar e vamos só cultuar. Não, filho, porque não vai parar ali. Porque não é uma obra concluída que faz o inimigo parar de nos desafiar, ele vai continuar. Até que Cristo volte, ele vai continuar. O inimigo não vai parar de atentar e de nos fazer desistir, ele vai continuar. Mas eu tenho para você uma boa notícia. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Quantos desafios Neemias enfrentou? Mesmo assim ele foi adiante, porque ele tinha certeza do seu chamado, da sua missão, principalmente do Deus que estava com ele e estava no controle de todas as coisas. Por isso, meu irmão, não desista, mas atente-se. Atente-se pelaquilo que está acontecendo ao seu redor. Atente-se baseado na palavra diante daquilo que está acontecendo. O inimigo ele não vai desistir. Ele vai tentar fazer a gente parar. Por isso precisamos uns dos outros. E principalmente precisamos de Cristo. É aquela canção antiga que, né, as crianças cantavam, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim. É isso. É isso. Porque assim a gente se fortalece. Não vamos falar mal da noiva de Cristo.
O que nós precisamos é conquistar mais pessoas lá fora para o Senhor. Enquanto muitas vezes a gente está aqui discutindo, a gente está deixando de fazer a obra dele. E Neemias falou o quê? Não posso parar a obra. Eu não vou ir falar com vocês. Eu não vou parar a obra. Eu tenho convicção do que Deus me chamou para fazer. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por esse momento de aprendizado, de crescimento, de estudo. Obrigado, Deus, por ver que de alguma forma a gente cresce tanto. Poderíamos estar aqui, Deus, extraindo ainda tantas outras lições desse texto. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Que o Senhor nos dê, Deus, atenção, discernimento, para que a gente não caia nas armadilhas do inimigo que estão o tempo todo ao nosso derredor. Às vezes, como uma serpente astuta tentando fazer uma aliança, e às vezes como um leão bramando tentando nos destruir, nos atemorizar. Mas de qualquer forma que seja, nós sabemos que em Ti nós somos mais que vencedores. E que o Senhor vai nos fortalecer para que a gente passe por essas provações e por esses desafios, que são muitos. Neemias viveu tudo isso e mesmo assim ele não parou, porque ele tinha convicção da obra que o Senhor tinha dado a ele. Senhor, nos dê convicção da obra, nos dê convicção do nosso chamado, convicção daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque o Senhor sabe que como líder, quantas vezes a gente sofre, padece. Muitas vezes estamos sendo colocados no fogo, mas a gente sabe também que o Senhor tem nos sustentado. Continue a nos sustentar e a fazer a Tua obra através das nossas vidas. Nos dê discernimento, atenção, para que a gente possa estar sempre, Deus, com os nossos corações e mentes atentos àquilo que realmente é a obra do Senhor. E que a gente não pare, porque não há tempo para parar, para discutir coisas pequenas. Nós estamos focados numa obra muito maior para fazer, e a gente vai fazer. Ajuda-nos a isso. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.